preparados. Que todo espírito que tenta extrair a audição da alma da palavra, que tenta extrair a concentração, nós repreendemos em nome de Jesus agora, e que toda mente esteja cativa à palavra de Deus, e que a voz do Senhor se faça ouvir neste lugar. E nós declaramos profeticamente que enquanto a voz de Deus é pregada pelo anúncio da palavra, curas estarão acontecendo no corpo, na alma, no espírito, libertações estarão acontecendo, porque todo domínio agora cai por terra pelo poder do nome de Jesus. Todo principado, toda potestade estão caindo por terra. Nós declaramos como igreja que este lugar está conectado com o sobrenatural de Deus, e que o fluir do Espírito virá como um vento neste lugar, como um sopro neste lugar, oh, como o hálito de Deus neste lugar. Sopra, Espírito Santo, sopra, sopra, sopra com dons espirituais, com línguas derramadas como de fogo, com tua presença restauradora, com libertação de cativeiros. Sopra neste lugar, Espírito Santo, sopra neste lugar, e prepara esse ambiente para o derramar de Deus pelo poder da palavra. Sejam livres, livres de todo cativeiro psicológico, emocional, espiritual. Caiam por terra os inimigos de Deus, e ouça-se neste lugar a voz poderosa do Senhor, a voz que quebra os céus. Essa é a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço, abençoe. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Se assente, por gentileza. Muito obrigado. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Aleluia. Que bom retornarmos para mais um dos nossos cultos e começarmos a nossa semana ouvindo a palavra de Deus. Para a nossa leitura e meditação da palavra, eu quero convidá-los para um conhecido texto no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. O segundo livro dos Reis, o capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Algumas vezes na minha caminhada eu já preguei sobre esse texto, e hoje eu gostaria de extrair algumas verdades que têm a ver com aquilo que nós estamos trabalhando essas semanas através das ministrações da palavra. Nós temos um tema para esse ano que tem sido colocado a todo momento aqui para a igreja, que é aliança. Esse é o tema do nosso ano. Nós queremos estar em aliança, não somente nesse momento em que recebemos os nossos amados irmãos que vêm trabalhar conosco, mas também entendendo o que esse termo tão profundo significa nas Escrituras. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu quero pedir que durante toda a pregação você permaneça com sua Bíblia aberta. Se você tiver no seu tablet ou celular, desde que você desligue as redes sociais, né? Você pode ficar com a sua Bíblia aberta. Se você se sentir tentado, leia o versículo, desligue e olhe para quem tem Bíblia. E daí no próximo culto você traz Bíblia de papel, né? Mas é importante que você esteja com a Bíblia aberta para que você possa voltar ao texto e a gente possa extrair algumas verdades. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: o rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios ou arameus tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina, diga comigo, uma menina, que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Versículo 4.
Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Eu li na Nova Versão Transformadora. É interessante como nós somos viciados em controle. O ser humano é extremamente viciado em controle. De tal forma que quando situações contraditórias à nossa vida acontecem e nós percebemos que o controle já não depende de nós, passamos por um momento geralmente ou de desequilíbrio, ou de desespero, ou uma sensação de limitação, de pequenez. Por quê? Porque nós gostamos de ter o controle em nossas mãos. Mas a vida ela é muito dinâmica e ela acontece todos os dias. De forma orgânica, ela vai se construindo, se dimensionando, se realizando. Ela vai acontecendo. E nem sempre a nossa vida ela pode ser encaixada dentro da ideia de controle. É óbvio que é essencial ao ser humano o desenvolvimento. É essencial que ele amadureça e nesse processo de maturação ele aprenda a assumir responsabilidades, que ele entenda a importância de construir sua história e de plantar corretamente para colher bem, de que ele pode ir além, que ele pode se desenvolver e que ele deve dar a ele mesmo a oportunidade do desenvolvimento pessoal. E não é sobre isso que estamos falando. Não estamos aqui nos referindo à inatividade, pelo contrário. Mas o que eu gostaria de começar a observar na introdução dessa mensagem é que, mesmo que possamos e devamos nos desenvolver e construir a nossa vida, a nossa história, evoluir, a vida ela nem sempre está sob o nosso domínio, sob o nosso controle. Horas ou outras somos pegos de surpresa por situações antitéticas difíceis que desconstroem a nossa capacidade de controle. Por exemplo, o diagnóstico de um médico que diz e relata que você possui uma enfermidade, por exemplo, que é impossível a cura para a medicina e você é desenganado. Ou, no momento que você mais precisa e começou a construir a sua vida, você é pego de assalto por um desemprego. A luta bate em sua casa. Você perde uma pessoa importante e vital para você na sua vida, que hoje está com você e amanhã não está mais. Você programa tudo certo o seu ano e de repente as situações acontecem de forma contrária. Você constrói sua vida a partir daquele vestibular que você tem certeza que você vai passar em primeiro lugar ou nos primeiros lugares e de repente não é essa a notícia que você recebe. Uma traição, um processo de luto e desapego. São tantas situações da vida que estão para além do nosso controle. E mesmo que possamos nos desenvolver, temos que ter a consciência, e isso faz parte da maturidade, de saber que nem tudo está sob o nosso controle. Porém, apesar disso ser uma realidade, a Bíblia, como palavra de Deus, vai contar que nós não precisamos viver a nossa vida à mercê desse domínio, desse controle ou dessa possibilidade. A Bíblia vai apresentar que existe um Deus e que esse Deus é soberano. E quando dizemos que Deus é soberano, estamos afirmando que Ele tem o controle de tudo e de todos e que Ele está acima de quaisquer circunstâncias, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Quando afirmamos que Deus é soberano, estamos dizendo que nossa vida ela não é produto do acaso, mas que existe um Deus que tem o controle sim em suas mãos. E se a priori isso parece desafiador para nós, que dentro do nosso ego gostamos de ter o controle, é bom saber que existe um Deus soberano, porque quando cremos num Deus soberano, estamos fazendo a seguinte afirmação: até onde eu posso ir eu vou, mas quando a situação foge do meu controle e eu não sei mais nem o que fazer, existe um Deus que é todo poderoso e Ele está para muito além das minhas limitações. É isso que afirma a nossa, mais do que nossa crença ou confiança, a nossa fé
como uma ação de Deus em nós, que nos liga com a capacidade sobrenatural de Deus não estar preso às circunstâncias. É ela que nos conecta com a ideia de que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para operar, porque Ele é Deus. E porque Ele é Deus, mesmo quando tudo saiu do controle, Ele continua no trono, continua com o domínio, continua com o poder e continua com a nossa história na palma das suas mãos. Por isso eu começo pregando nesta noite dizendo: Deus tem o controle da história, da sua e da minha vida. O controle está nas mãos de Deus. Será que nós podemos crer nisso? Agora, dizer que Deus está no controle parece ser uma posição teológica muito interessante, há muita base bíblica para isso, e é bonito de ouvir isso. A gente dá até um glória a Deus como você o fez. Porém, e quando Deus está no controle e parece que tudo deu tão errado que nem Deus entrou em ação? E quando a gente procura Deus e diz, está no controle, então resolve, e aparentemente Deus não resolve. E quando no nosso dia a dia, eu não sei você, eu já passei por essa situação várias vezes, a gente não consegue enxergar aonde Deus está atuando. E quando a gente ora, busca, intercede, vem num culto como esse e diz: pastor, eu estou aqui, mas aonde Deus está? Ou, o que será que eu fiz para que eu passasse por uma situação como essa? A história lida narra um momento interessante do povo de Israel. Grandes potências internacionais tinham se levantado, e entre elas uma potência com um poder bélico muito interessante chamado Síria. E a Síria é conhecido pelos estudiosos não pelo numeroso exército, mas sim pelas estratégias militares que a mesma possuía. A história e principalmente a arqueologia vai mostrar que muitas vezes os exércitos sírios venciam exércitos muito maiores porque tinham estratégias melhores. E você sabe que a guerra, ela pode ser vencida a partir de uma estratégia que seja correta. A melhor estratégia vence. Temos aqui bons professores de história, homens entendidos que podem dizer que isso aconteceu inúmeras vezes, que pequenos grupos conseguiram vencer grandes exércitos através de um posicionamento correto. E aqui está contando uma história parecida com essa, de um exército que, não sendo tão numeroso, era muito vitorioso. E por trás desse exército tinha um cabeça pensante, um general, um ministro de guerra. Seu nome é Naamã. Você já deve ter ouvido alguma coisa sobre ele. Mas estou apenas contextualizando. Não é sobre ele que eu quero pregar nesta noite, quem sabe numa outra oportunidade. É fato de que esse homem, ele era o estrategista do exército. Por isso, se você reler esse início, você vai ver que a Bíblia vai dizer que o próprio Deus usa ele para dar livramento para o povo. E porque ele era um bom estrategista, um excelente líder, um comandante maravilhoso, por isso, vai afirmar que algo muito interessante: o rei respeitava Naamã, porque Deus dera livramento. E olha, ser respeitado pelo rei significa ser uma pessoa de destaque. Mas apesar de ter destaque, ser um comandante, ser um líder, ser um homem influente, a Bíblia diz que ele era tudo isso, porém era leproso. É claro que a palavra hebraica nem sempre pode ser traduzida por lepra no sentido daquela doença, hanseníase, e provavelmente era um problema cutâneo, porque ele não estava isolado dos demais, ainda estava em atividade, então a gente acredita que algum tipo de problema cutâneo, mas normalmente algumas Bíblias traduzem por lepra. O certo é que era uma doença que estava ali matando aos poucos. O que adiantava ser um grande líder? O que adiantava ter belas histórias e por ele o Senhor dera livramento ao povo, se ele era leproso, vencia todos os exércitos, mas não salvava a si mesmo? Por trás de uma bela armadura e de boas histórias, estava um homem apodrecendo e morrendo aos poucos. Por trás de belas histórias e de muita armadura, tem muita gente morrendo aos poucos. Belas armaduras e belas histórias não são sinônimo
de pessoas saudáveis e curadas. Mas não é sobre isso que eu vou pregar, estou apenas pincelando para introduzir o texto. Agora o narrador vai tirar os olhos dele e vai dizer que Naamã, esse ministro de guerra, pega um monte de tropas sírias e leva para a terra de Israel. O que você precisa entender para começar a mensagem de forma prática é que ele vai para o meio do povo de Deus, para o meio de Israel. E eles eram um povo ímpio, pagão, idólatra. E eles vêm com o exército e eles vão fazer aquela incursão militar, sabe para quê? Para buscar empregada para a mulher de Naamã. Já pensou nisso? Que mulher que não sonha em ter uma ajuda de uma colaboradora, vamos falar de uma forma mais moderna, né? Dentro da sua casa, não é verdade? Tem irmã que está perto do esposo e está dizendo, olha, ele mandou uma tropa inteira para arrumar uma empregada para ela. Está vendo como Deus está falando contigo, né? Que mulher que não gostaria disso, né? Só que a história é muito triste. Por quê? Porque eles pegam essa menina e a prendem e a levam como uma escrava. E uma escrava, como você sabe, é uma pessoa que não tinha mais valores. A palavra aqui é traduzida por menina, porque no original hebraico traz a ideia de uma garota que provavelmente tinha entre 12 a no máximo 15 anos de idade. É uma menina na maior fase dos sonhos que uma menina tem. Eles não pedem licença, são tropas militares. Você já deve ter visto filmes, seriados sobre isso. Eles vêm simplesmente e arrancam a menina da sua família, do seu país, e levam preso para uma outra nação, longe, distante, com hábitos culturais diferentes, totalmente diferentes. Levam ela cativa. O que eles estão fazendo? Acabando com a história daquela menina. E você tem que lembrar que naquela época não tinha rede social. Tem gente que nasceu nessa época da internet e acha que o mundo sempre foi assim, né? A gente está ouvindo a mensagem falando, não é simples, era só eles se falarem, né? Por vídeo, pastor. Ela falar com a mãe dela, né? Mas não, nessa época, sabe o que significava ser arrancado da sua terra? Você provavelmente nunca mais veria sua família. Os sírios não eram como os judeus que tinham, por exemplo, um ano do jubileu em que os escravos eram libertos. Não. Estude sobre os arameus, os sírios, e você vai descobrir que uma pessoa escrava não tinha valores e morreria como escrava. Então, se essa menina olhasse para o futuro, qual era o futuro dela? Que sonho ela teria? Que direitos ela teria? Não teria o direito que uma outra moça teria em Israel. Então eu começo a mensagem nessa noite fazendo uma pergunta. Se ela era serva do Senhor, como todo o texto vai mostrar, por que Deus permitira que viesse outra nação ímpia, pagã, e levasse ela cativa? Por que Deus não impediu esse momento? Aonde estava Deus quando sua serva foi levada cativa? Arrancada dos seus pais, violentada, sua história rompida de uma forma injusta. Aonde estava Deus? Porque Deus não impede o cativeiro daquela menina. Porque Deus não entra em ação nesse momento. E essa pergunta se repete de várias formas na nossa vida. Aonde está Deus nesses momentos? Que vem o diagnóstico, que a situação se levanta e que a gente diz, mas eu sou servo de Deus. Cadê Deus nesse momento? Pastor, aonde está Deus nesse momento que minha vida econômica está enfrentando, que minha empresa, que os meus negócios, que o meu ministério, que a minha saúde, que a minha família, que o meu casamento está passando? Eu começo a mensagem nessa noite dizendo, essa menina sim foi levada cativa para a Síria, foi arrancada dos seus pais, foi violentada, mas a sua vida ainda estava sob o controle de Deus, porque Deus tinha uma aliança com ela, Deus tinha compromisso com ela, e cativeiro não é sinal de que o tempo de Deus acabou e os seus planos foram frustrados, porque nada pode frustrar os planos de Deus. Deus continua no controle, mesmo quando tudo dá errado. Você pode profetizar para 2, 3 pessoas perto de você. Diga, Deus está no controle, mesmo quando tudo não dá certo.
A história ainda estava na mão de Deus. E você me pergunta, pastor, espera aí, deixa eu entender. Se fosse a minha filha, ou de repente uma jovem, uma adolescente que está ouvindo ou me assistindo aí na sua casa, você diz, e se fosse eu? Já imaginou sua filha? Agora eu posso falar, né? Eu sou pai. Aliás, agora quando falo assunto de filho, eu me sinto bem maduro. Quando meus amigos estão com a esposa grávida, eu sempre tenho vários conselhos, né? Agora mudou. Já imaginou arrancar um dos seus filhos e levar para outra nação? Às vezes a gente não entende a Bíblia, mas seria mais ou menos, só para ficar mais fácil você absorver, imagina chegar tropas aqui do Iraque, arrancar seu filho, sua filha, pegar sua menina, sabe sua menina? Com tanto sonho, essa preciosidade que Deus colocou, arrancar e levar como escravo, e você nunca mais vai vê-la. Ela nunca mais vai falar com seus pais. Será que dá insegurança, medo? Quanto trauma essa menina teve? Você acha que eles arrancavam dos pais, assim, tropas de forma agradável, diziam, com licença, você quer fazer um intercâmbio em outra nação? Quer começar a desenvolver uma carreira profissional? Veja bem, nós precisamos de alguém na área de limpeza, mas você vai poder progredir, quem sabe breve trabalhará à mesa do general, limpará a sua bela armadura. Você acha que era assim que era conversar? Ele dizia, me traz a carteira de trabalho, nós já queremos dar um adiantamento, vamos conversar inclusive sobre o 13º, né? Você acha que era assim? Imagina a violência que fizeram com essa menina, se coloca no lugar dela, mas Deus ainda estava no controle, porque situações contraditórias não podem parar a ação de Deus. Deus continua no controle da sua vida. E você pergunta, mas como Deus está no controle? Se ela agora, de uma filha, de uma israelita e de uma serva de Deus, se tornou em uma escrava, pastor, que valores, que futuro tem uma escrava? Para todo mundo, para Naamã, para a mulher de Naamã, ela era uma escrava, mas para Deus, ela era uma ferramenta nas suas mãos. Porque Deus é tão soberano, que quando Deus tem aliança com alguém, quando alguém tem compromisso com Ele, e Ele tem compromisso com este, até no cativeiro você é ferramenta de Deus. Sabe, lá dentro da tua empresa, quando Deus quiser falar com alguém, Ele vai usar você. Quando Ele quiser abraçar alguém, Ele vai usar você. Quando Ele quiser ir ao encontro de alguém, Ele vai usar você. Você diz, pastor, eu estou lá na casa de recuperação, pastor, eu sou lá um dos internos que está lá, pastor, ninguém me vê, ninguém nem me chama talvez pelo meu nome. Para Deus você é escolhido, você é ferramenta. Você pode estar escravo, mas você não é um escravo, é apenas um momento da tua vida. Deus tem propósito com a tua história. Por isso que é mentira do inimigo que você é uma vergonha. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto nas mãos do Senhor. Lá vai a menina viajando, terra distante, lágrimas, dores, tristeza, angústia, mas Deus estava com ela. Quem anda com Deus não está isento de tribulação, não está isento de lágrimas, não está isento de perguntas às vezes não respondidas. Porque a Bíblia não é um livro de respostas como se ensina de forma equivocada, não. A Bíblia não responde a todas as perguntas. Inclusive muitas vezes na Bíblia, quando as pessoas perguntaram, Deus respondeu fazendo outras perguntas. Por exemplo, no livro de Jó. Ou como Jesus contando uma história que não tem um fim. Você vai ter que entender. Você vai continuar aplicando na sua vida. Faz parte do processo perguntas não serem nem sempre respondidas. O importante não é o quanto você está entendendo do processo. O importante é você saber quem é que está com você. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. O importante não é você entender o processo. O importante é você entender quem está com você. O Senhor está com você. Se é para aplaudir, vamos aplaudir aquele que é digno. Profetiza para alguém perto de você, você não está entendendo, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Talvez eu esteja pregando para pessoas que estão desesperadas. Você não entendeu mais nada, saiu do teu script, saiu da tua ideia. Você fez o planejamento, você disse, agora eu vou. Não, agora eu vou.
Mas a vida não é assim, não é verdade? Você acha que era o sonho dessa menina ser escrava? E agora ela está lá na casa de Naamã trabalhando para a esposa dele. Agora, olhe para mim, por gentileza, preste bem atenção aqui. Se fosse você levado como escravo e estivesse agora trabalhando para a mulher do general. Se você fosse arrancado e fosse levado para um outro país e tivesse sozinho, sem ninguém da sua família, escravo, escrava, trabalhando, a maioria de nós ia estar completamente angustiado, crise de fé, depressão. Nossas orações estariam recheadas de perguntas e questionamentos e lamúrias para Deus, dizendo aonde o Senhor está. Diríamos a Deus, eu sou fiel, porque o Senhor não age. A gente está cheio de mensagem nos púlpitos de vitória, dizendo Deus vai colocar você na posição de destaque. Mas é que aqui, Deus usou uma menina que estava trabalhando como empregada. A gente tem uma ideia triunfalista errado. A gente acha que Deus só usa quem está na posição de destaque. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você não precisa estar em posição de destaque para ser usado por Deus. Você não precisa de microfone, você não precisa de púlpito, você não precisa ter uma formação teológica para Deus estar usando você, não. Você não precisa ter o melhor paletó, a melhor calça, a melhor blusa. Você não precisa ser a pessoa mais bonita para Deus te usar, não. Deus não precisa, eu vou abrir e fechar aspas aqui. Deus não precisa de pedigree para usar ninguém. Deus não depende disso. Você pode talvez ter uma posição mais ínfima, talvez a mais pequena dentro lá da empresa, talvez lá no hall dos empregados, dos colaboradores, você seja a pessoa que faz a função mais simples. Talvez você não é nem o carimbador, é o quinto carimbador. O dia que não tiver o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro você vai entrar em ação. Você pode talvez ser lá o quinto carimbador, mas você é o quinto carimbador com a presença de Deus junto contigo. E você está dizendo, eu sou o quinto carimbador, mas eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso, eu não ando sozinho. É por isso que não dá para entender crente. É por isso que quem não conhece a Jesus não entende a gente. Olha, você simples, às vezes sem posição de destaque, falando talvez até um português não tão polido, não tão correto, mas as pessoas quando te encontram, mesmo na prova, às vezes até vê uma lágrima nos seus olhos, mas vê uma esperança, e ela diz, como é que você tem esperança se você não tem boas condições, se você está passando por tribulação? E aí vem a resposta, eu não entendo porque está acontecendo comigo, eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei que o Senhor está comigo, que minha vida está na mão dEle, eu estou nas mãos do Senhor. A tua vida, a tua história, o teu chamado, o teu ministério, a tua empresa está nas mãos do Senhor. Deus ainda estava no controle, aleluia. O tempo está quase acabando. Eu sei que quando fica bom a gente tem que terminar, né? Mas escute isso. Deus ainda está no controle, porque Ele nunca vai perder o controle da situação. Nunca! Eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora. Sabe o que essa menina entendeu? Esta menina entendeu a oportunidade que ela tinha. Se você quiser anotar uma coisa, anote e pense nela. Mesmo nas piores situações, você pode construir em Deus as melhores oportunidades. Mesmo nas piores situações, você pode construir em Deus as melhores oportunidades. Sabe o que essa menina disse? Eu estou longe da minha casa, eu estou longe da minha família, eu estou longe do meu país, eu sou escrava, mas eu ainda sou uma representante do Senhor. Eu vou ser boca de Deus nesse lugar. Eu vou ser instrumento de esperança. Acabaram com a minha esperança, mas eu vou ser esperança para os outros. Me tiraram da minha família, mas eu vou ser bênção para outra família. Tentaram acabar com a minha história, mas eu vou fazer do resto dela
um trono para o Senhor se assentar. Sabe o que chega aos ouvidos dessa menina? A história de que o seu patrão, que arrancou ela da sua mãe, tem uma doença que está lhe matando aos poucos. Naamã, o comandante, estava morrendo. E essa menina conhecia o Deus que nós servimos. E quem conhece ao Deus que nós servimos são os carregadores das boas novas. Eles trabalham no ambiente onde todo mundo reclama do governo, e ele traz uma palavra de vitória. Ele trabalha no ambiente onde todo mundo põe defeito, e ele traz uma palavra de vitória, porque ele é um carregador de boa nova. Vem uma pessoa no final do culto e reclama até do culto para ele, e ele tem uma palavra de vitória, porque ele é um carregador de boa nova. Ele é boca de Deus. Enquanto está todo mundo trazendo palavra de derrota, ele está trazendo palavras de vitória, porque ele entende que mesmo que ele, a sua vida, o seu país, a sua família esteja vivendo num momento ruim, ele pode ser boca de Deus. Você pode ser boca de Deus para esse país, você pode ser boca de Deus para essa cidade, você pode ser boca de Deus lá na tua empresa, você pode ser boca de Deus lá na tua faculdade, lá no teu colégio. Eu quero, pela palavra, através do Espírito, instigar você a enxergar nas piores situações as melhores oportunidades, porque você é a boca de Deus aonde você estiver. Agora vem uma pergunta prática: o que você faria se você soubesse aonde tem a cura para a pessoa que acabou com a tua história? Eu vou repetir: o que você faria se você tivesse a cura para a pessoa que acabou com a tua história? O que você faria no lugar dessa menina? Pense com você. Ela não poderia ter negociado a liberdade dela? Poderia ou não? Ela poderia dizer: olha, o que você mais quer é salvar a sua vida. Com tanta pompa, história, reconhecimento, posição social, você não pode salvar a si mesmo. Eu sei aonde tem a cura, então vamos conversar. Alguns até diriam, aqueles testemunhos que a gente ouve, né? Nessas chamadas campanhas por aí, diria: tá vendo? Deus é fiel, botou na minha mão, agora ele vai ver. Essa menina poderia negociar sua liberdade e dizer: olha, Naamã, seguinte, eu conto aonde tem a cura, que é o que você mais precisa, mas primeiro você vai ter que me libertar. E alguns de nós iriam além, não é verdade? O que você pediria mais ainda? Olha, manda umas carruagens com ouro, prata, uns bons ciclos de prata, um belo cavalo, por favor, belas roupas, calçados. Eu quero comer muito bem. Me leva para casa, me livra de todos os impostos, que nessa época Israel pagava impostos à Síria. E aí eu te conto aonde tem a cura. Você não iria negociar? Escute mais um princípio desta mensagem e aplique na tua vida. Bênçãos de Deus são inegociáveis. Eu vou repetir: bênçãos de Deus são inegociáveis. Não se pode negociar aquilo que não é teu, é de Deus. Você não pode negociar a bênção. Eu e você somos apenas o canal, a ferramenta, o instrumento. Quem é o doador da bênção é Ele. Pare de usar a autoridade no mundo espiritual para preparar situações de benefício próprio. Pare de usufruir de coisas que alimentam o seu ego. A menina não negociou. Segundo, ela resolveu abençoar quem lhe fez mal. Olha que princípio. Tem uma garota entre 12 a 15 anos, longe da sua casa, da sua terra, de local de culto, da onde ensinava a lei, longe de tudo. Ela não tinha a palavra na mão, ela não tinha uma igreja para ir, ela não tinha um líder de célula, um pastor, sei lá, um bispo, qualquer coisa perto dela, mas ela tinha uma aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus entende que aonde você está, você o representa. Ela diz: eu preciso ser boca de Deus
Deus para a vida desse homem. Ele pode ter acabado com a minha história, eu vou transformar a história dele, porque quem tem aliança com Deus são os carregadores da boa nova, são os agentes da transformação, são aqueles que caminham transformando vidas. Por isso o tema da mensagem é agentes transformadores. Agentes transformadores não são aqueles que estão no destaque, agentes transformadores não são aqueles que têm mais curtida nas redes sociais, agentes transformadores não são aqueles que têm os melhores títulos, as melhores condecorações. Agentes transformadores são aqueles que aonde trabalham, aonde vivem, até trabalhando como empregado, ele é empregado, mas ele é alguém que tem aliança com Deus, ele é boca de Deus, ele é ferramenta de Deus, ele está interessado em transformar vidas, ela está interessado em mudar a vida de pessoas, em alterar ambientes. Você é um instrumento para alterar ambientes. Esse bairro, essa cidade está cheio de Naamãs precisando ser transformados. Comece a pensar em Deus quanto Naamãs estão do teu lado e você nunca falou. Pastor, me diz o que ela falou para ele, como é que ela transformou? Sabe o que ela falou? Ah, meu Senhor. Olha que princípio. Ela poderia chamar ele de qualquer outra coisa, ele acabou com a vida dela. Não importa, se ele é autoridade, ela reconhece. Tem pessoas que não sabem o princípio da autoridade. Quando você desrespeita a autoridade, você desrespeita o princípio bíblico, você desrespeita a Deus. Ah, mas eu não gosto dessa autoridade. Você acha que essa menina queria estar ali presa? Isso é uma questão de princípio. O princípio é inegociável. Ah, minha senhora, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria, o limparia da sua lepra. Agora olha para mim. Ela disse onde havia cura e através de quem havia a cura. Eu quero concluir e orar com você, e nós vamos adorar o Senhor com uma canção, dizendo que esse é o papel da igreja. Carregadores das boas notícias são os agentes transformadores que vão pela vida contando aonde e através de quem existe a cura para esse pecado que, como a lepra, corrói o ser humano, lhe levando à morte. Carregadores de boa notícia são aqueles que aonde trabalham, onde estudam, dizem ao Senhor: eis-me aqui, e aproveitam cada espaço, cada diálogo, as redes sociais, os meios de comunicação, para contar as boas novas. Deus quer usar a você, Deus quer usar a mim. Apenas diga: eis-me aqui. Lembra? Era uma escrava, não era uma menina escrava. Quem sabe o nome dela? Ninguém sabe, anônima. Mas por causa dessa menina, Naamã disse: aonde tem cura, ele vai para o rei. E qual é o assunto do general com o rei? Aquela que era empregada virou conversa de general e rei. Já pensou nisso? Deus honra os seus ou não honra? Aleluia. Deus honra os seus ou não honra? Olha lá para a sua Bíblia, olha lá para a sua Bíblia, por favor, rapidamente. Eu tenho ainda 15 minutos, mas esses 15 minutos eu tenho que orar por você. Nós vamos adorar o Senhor, dar os avisos e terminar no tempo ainda. Então olha lá para a sua Bíblia rapidamente. Versículo 4. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. A conversa do general e do rei foi o que a menina tinha dito. Até então era uma escrava, agora ela é boca de Deus, profeta, instrumento de milagre. O assunto dos poderosos mudou. Mas ela não apontava para si, porque quem é canal do milagre não precisa de propaganda. Ninguém sabe o nome dela, não importa, importa para quem ela apontava. Ela disse: tem cura, tem libertação, tem saída. E por causa dessa menina, ele vai até o profeta Eliseu em Samaria. E você lembra, passa por 7 banhos, é curado e se converte ao Deus de Israel. E diz: eu vou voltar para minha terra, mas deixa eu levar um pouco dessa terra, a terra daquela menina, porque eu quero usar ela para lá na
no meu país levantar um altar e adorar ao Deus desta menina. Deus é Deus, mudou a história de um homem, mudou a história de uma pessoa e através dele de muitos, porque uma menina se dispôs a ser usada. Com seus olhos fechados agora, a pergunta é: e você? Está disposto? Responda para Deus agora. Deus pode contar com você ou tua agenda está muito cheia? Deus pode contar com você ou depende do momento, da situação? Olha que desfavorável era para ela e mesmo assim ela foi ferramenta. Ou você acha que Deus só ia usar ela no templo de Jerusalém? Que Deus usava só os sacerdotes e os profetas na cidade santa? Estava lá no meio dos ímpios, mas era ferramenta. Deus tinha compromisso com ela, ela tinha compromisso com Deus. Eu quero convidar você a estar de pé agora. E eu quero que, se você puder, você não se locomova aonde você estiver agora, aonde você estiver. Eu quero que você agora se coloque em oração. E durante todo esse tempo que vamos adorar o Senhor, eu quero que você ore. Se você precisa hoje se colocar e dizer: Deus, eu preciso abrir mão de tantas coisas, abra. Se você precisa recomeçar, recomece. Se você precisa hoje abrir mão talvez de algumas coisas, não espere que Deus tire você do seu local de conforto, como foi com essa mulher. Não espere que seja permitido o cativeiro para você entender que você é instrumento de Deus. Você já pode ser instrumento de Deus aí na tua casa, na tua família, na tua vizinhança, hoje abençoando tua esposa, teu filho. Você pode ser um canal no trânsito, enquanto todo mundo vai estar estressado, buzinando e até se alterando com você. Você pode devolver palavras de bênção. Ah é? Fecharam você? Falavam que não deviam? Eu também me altero como você, mas nessa hora a gente tem que lembrar de uma coisa: eu estou numa situação desfavorável, mas eu sou boca de Deus. Não é quem eu sou, é quem eu represento. Eu represento o Senhor. Aquela menina representava o Senhor. Pastor, mas Deus foi representado por uma empregada. Mas é claro, Ele usa os que não são para provar que Ele é. Aleluia. Ele quer usar você do seu jeitinho, da sua forma, aonde você está. Esteja em oração. E se você precisa se entregar hoje, agora é a hora de se entregar. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, és aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, és aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida para teu louvor, para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Oh Deus, eis aqui nossas vidas, nossa história. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser, em meu ser. Tu és o autor, vamos adorar.
crê aquele que tem a história. Tu és o autor. Você crê nisso? És aquele que pintou com perfeição a vida. E tu és o Senhor. És aquele que me amou. És aquele que me amou. E és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é e para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Entregue sua vida. Minha vida é e para o teu louvor, meu Deus e meu Senhor. Minha vida é e para o teu louvor, meu Deus e meu Senhor. Minha vida para o teu louvor. Enquanto os instrumentos estão adorando a Deus, ore agora, ore, diga a Deus, eis aqui minha vida. Senhor, nós não precisamos de um altar, de um púlpito para pregar e fazer a obra. Nós não precisamos de títulos. Não depende do quanto sabemos, mas do quanto estamos dispostos a ser instrumentos de Deus. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor levantará em nosso meio uma geração de homens e mulheres que entenderão o tempo em que estão vivendo, que sim, em dados momentos podem até estarem presos, mas não são escravos. São aqueles que são livres do cativeiro, são aqueles que são livres até na terra estranha, que mesmo levados como cativos, proclamam a mensagem da liberdade. Deus, eu oro para que uma graça de Deus tão poderosa venha sobre o teu povo, que venha sobre eles, Pai, usando eles no seu local de trabalho, de estudo. Deus, eu quero declarar um tempo em que a glória do Senhor visitará os ambientes de relacionamento dessas pessoas, e que elas entenderão a oportunidade de falar do teu amor, a oportunidade, Senhor, de anunciar a boa nova. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é e para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. E para o teu louvor, minha vida é e para o teu louvor, e meu Deus, e meu Senhor Jesus, eis aqui a minha vida, minha vida para o teu louvor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo,